Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 7 de junho de 2024, sexta-feira, sextou. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus, livro de Efésios, capítulo 5, versículo 30 e 31. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O contexto desse texto, Paulo está ensinando, fazendo essa comparação da igreja, corpo de Cristo, com o casamento e trazendo aí alguns ensinamentos. Está falando aqui de lar cristão, marido e mulher cristão, nos orientando algumas coisas que são importantes para a nossa vida. Vamos aqui ao texto, versículo 30 do capítulo 5 de Efésios, que diz assim: porque somos membros do seu corpo. Paulo, ele vem exatamente falando da igreja, corpo de Cristo, que é a igreja formada por todos aqueles que creem em Cristo. E Paulo vai entender que essa igreja é o corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça dessa igreja, tá certo? Já expliquei em outros vídeos anteriores. Então aqui ele está afirmando, dentro do contexto que ele vem falando, somos membros do corpo de Cristo, ou seja, está falando dos que creem. Ele vai fazer essa comparação com o matrimônio, tá certo? Assim como a igreja, corpo de Cristo, ela é unida, né? Precisa ser unida. Então, o matrimônio também deve ser assim. Deus faz de dois faz um. Essa é a matemática de Jesus, tá certo? É diferente da nossa. Então, nessa compreensão de corpo, né? Corpo está unido. Como ele vem fazendo essa comparação com o matrimônio, então, assim como o corpo de Cristo está unido, ou pelo menos precisaria estar, o matrimônio também precisa ter essa união, essa unidade, essa compreensão que Paulo vem fazendo essa comparação. O versículo 31 vai iniciar dizendo assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse texto, Paulo está citando uma passagem do Velho Testamento, lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 24, quando Deus instituiu o matrimônio, tá certo? Então, o matrimônio entre o homem e a mulher foi instituída por Deus. Esses matrimônios aí criados pelos homens, entre homem e homem, mulher e mulher, isso é criado pelo homem. O criado por Deus é entre o macho e a fêmea, entre o homem e a mulher, tá certo? Então, Paulo faz aqui essa citação lá do Velho Testamento, capítulo 2, versículo 24 de Gênesis. Mas tem três coisas interessantes nesse sentido de matrimônio, nessa comparação com o corpo, igreja, corpo de Cristo, que o versículo começa dizendo: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe. Então, a primeira coisa que é interessante é que Paulo diz que deixará. Esse é o primeiro aspecto de um matrimônio. Você está na casa de seus pais, a Bíblia diz deixará o homem. Eu não estou mudando a Bíblia, mas eu compreendo que deixará o homem e a mulher, porque vão se casar os dois, então deixará pai e mãe. Então isso é o primeiro aspecto de um matrimônio. Assim, nesse sentido, o casal precisa ter essa compreensão, que isso consiste em deixar. Deixar pai e mãe. Não significa abandonar, mas é deixar. Se agora tem um marido, você agora tem uma esposa, então você deixa pai e mãe. Esse é o primeiro aspecto de um matrimônio. Deixa pai e deixa mãe, não é abandonar, tá certo? E o versículo vai dizer: e se unirá a sua mulher. Ora, unir-se, esse é o segundo aspecto do matrimônio. Unir-se para viver juntos mesmo, assim, estar junto, unido. Deixou pai e mãe, não abandonou pai e mãe, deixou pai e mãe, formar uma nova família, e agora vai unir-se, está unido. E unido é unido, não tem o que explicar. É viver essa unidade do matrimônio, de que Deus de dois fez um agora. Então, depois de deixar pai e mãe, vão unir-se para viver. Esse é o segundo aspecto que Paulo destaca dentro desse texto aí com relação ao matrimônio, citando Gênesis 2, 24. E o texto termina dizendo assim: e serão os dois uma só carne. Serão, tá certo? Então aqui está o terceiro aspecto de um matrimônio, é ser. Primeiro deixa para unir-se, para poder ser. Então, isso é interessante porque serão os dois uma só carne. Agora, dos dois formou um. Então,
Esses três aspectos aqui, para quem você, se você assistir e quiser celebrar um casamento, use isso aqui que é interessante. Precisa deixar, precisa unir-se para poder ser, tá certo? Para ser um casal. Então, nesse sentido, Paulo, ele vai, a importância que a Bíblia dá para a questão no que diz respeito ao matrimônio. Você precisa deixar, você precisa unir-se e você precisa ser. Ser o quê? Ser um casal, ser uma família, ser um casal agora casado. Tá certo? Isso é uma breve reflexão aqui para nós, dentro desse conceito que Paulo vem tratando, comparando o matrimônio com a igreja corpo de Cristo. Então, nesse sentido, a igreja corpo de Cristo comparado com o matrimônio, Paulo vai ensinar assim que um cristão convertido, ele também precisa deixar velhos hábitos para unir-se e para ser um com Cristo. Isso é que Paulo vem trabalhando. As duas coisas ele está trabalhando. A igreja corpo de Cristo, fazendo essa comparação com o matrimônio. Então, no matrimônio, primeiro deixa, depois une-se e depois ser. Então, deixar, unir-se e ser. Nesse mesmo sentido, a pessoa quando se converte para ser corpo de Cristo, ele precisa deixar velhos hábitos, ele precisa unir-se a Cristo para ser um com Cristo. Amém? É uma breve reflexão. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Que o Senhor te guarde graciosamente, abençoe a tua casa e a tua vida em nome de Jesus. Amém.